Vamos lá, né? Então, hoje nós estamos falando, né, sobre a nossa prova de língua portuguesa, certo? Que será nesta quarta-feira, no dia 30 de julho. Lembrando que a nossa avaliação é 50-50. 50 pontos equivale às nossas atividades e os outros 50 pontos para essa prova. Em relação às atividades, nós tivemos 4 que você deve ter feito. A primeira era um comentário sobre o documentário Pescaria de Merda, lá no Google Sala de Aula. A segunda era um outro comentário sobre o documentário Roupa para Retrato, certo? Que também está lá no Google Sala de Aula. A terceira atividade era um formulário no Google Forms sobre enquadramento e tipos de plano, tá certo? Tipos de plano. E a quarta e última atividade era sobre os tipos de ângulos e os tipos de câmeras. Então vocês vão ter que fazer essas atividades para poder ter os 50 pontos para a prova. Na prova final, que vale 50 pontos, vocês vão estudar através do videoclipe da canção Mais Bonito Não Há, do Thiago York e Milton Nascimento, tá? Que eu vou colocar em anexo a essa atividade. Então, nesta aula de agora, nós vamos responder juntos as atividades que eu pedi para vocês fazerem, especificamente as atividades sobre os tipos de planos, tipos de ângulos e os tipos de câmera, tá? E é com isso que a gente vai treinar nessa nossa aulinha de revisão. Então eu vou colocar agora para vocês, vou compartilhar aqui minha tela e eu gostaria que vocês fossem me ajudando aqui, tá? Para a gente poder responder juntos. Vamos lá, galera. Então, assim, a primeira pergunta, vocês podem responder no chat, mas eu gostaria muito que vocês falassem no microfone mesmo. Era essa aqui, para você colocar o seu nome. Foi uma aula que eu pedi para vocês assistirem a esse vídeo aqui, Enquadramentos, Plano, Altura e Ângulo, Fundamentos da Edição, episódio 15, disponível nesse link. Só que esse assunto eu coloquei na plataforma do Google Sala de Aula. Então, é para você colocar o seu nome, para eu poder corrigir. E a primeira pergunta é a seguinte, pessoal. O que define o que está dentro e fora da cena? É o enquadramento? É o plano? Ou é o ângulo? Responda aí para mim, responda no chat. O que define o que está dentro e fora da cena? É o enquadramento, o plano ou o ângulo? Vamos ver se vocês estão respondendo. E aí, vamos ver se tem alguma resposta aqui. O que define o que está dentro e fora é o enquadramento. Isso mesmo, né? É o enquadramento. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma foto, ou mesmo fazer um vídeo também, o que vai ficar dentro daquele ângulo ali, dentro daquela cena que você está gravando ou que você está fotografando, é chamado de enquadramento. Por isso que na fotografia, depois que você geralmente tira a foto, você faz uns recortes, né? Então isso é enquadramento, tá? Agora, vamos aqui à próxima pergunta. Aqui eu tenho uma cena do filme Três Homens em Conflito, do diretor Sergio Leone, um filme de 1966. Observando esse plano aqui, você tem um personagem aqui, né? A câmera está aqui a partir do joelho dele aqui para cima. A pergunta é, galera, que tipo de plano é este daqui? Que enquadra a pessoa do joelho para cima. E você tem essa cena aqui no fundo, né, no background. Que plano é esse daqui? Respondam para mim no chat. Então, o plano que nós temos do joelho para cima vai ser chamado de plano americano, galera. Isso aqui é um plano americano, tá? O plano americano é esse em que o enquadramento, né, a pessoa está sendo, digamos assim, filmada do joelho para cima. Não esqueçam, tá? Não esqueçam disso daqui. Então, é um plano americano. Agora, vamos lá. No próximo, nós temos essa cena aqui do filme Intriga Internacional, do premiadíssimo diretor Alfred Hitchcock. É um filme de 1959. Gente, observando essa imagem aqui, dessa cena, a pergunta é, que plano é este daqui? Que plano é este daqui? Vamos ver se vocês responderam certo. Plano americano? Não, ó, porque plano americano é do joelho para cima, né? Ó, e aqui não é bem americano, não. E aí, qual é esse plano aqui? Sejam dois personagens, tem muita estrada, o céu. Que plano é esse? Olha, então, preste atenção, gente.
Não é plano conjunto, porque assim, embora tenha duas pessoas, só que veja, essas duas pessoas não tomam muito lugar na tela. Veja que o ambiente é um ambiente aberto. Isso daqui é um plano geral. Plano geral. Por quê? Porque você tem sim, beleza, duas pessoas. Só que essas pessoas estão no ambiente aberto. Você tem mais a estrada, o céu, o deserto. Então por isso que é um plano geral. Do mesmo jeito que essa cena aqui do filme, né, do Thiago York, que vocês vão estudar para a prova, esse aqui também é plano geral. Por quê? Tem ó, todo o céu, o ambiente aqui todinho, eles dois longe, e eles assumem um lugar, embora estejam no meio da cena, só que tipo, eles não são tão grandes aqui, eles não estão bem enquadrados, totalmente enquadrados não. A câmera está distante, então é algo mais geral. Então isso aqui é um plano geral. Compreenderam, pessoal? Compreenderam? Ah, Vitor, tá certo, perfeito. Vamos lá. Aqui nós temos essa cena do premiadíssimo Coringa, filme do Todd Phillips, filme dos Estados Unidos de 2019. A pergunta é, veja que aqui você tem o Coringa, o personagem aqui, que ele está no ângulo frontal, certo? Mas não vamos falar em ângulo agora, tá? Aqui é um ângulo frontal, só que ele está sendo filmado do peito para cima. Qual o nome do ângulo, gente, disso daqui? Em que o personagem, né, que a pessoa é filmada, digamos assim, da metade do corpo para cima. Qual é o ângulo? Vamos ver quem acerta. E Jamisla acertou, foi a primeira. Perfeito, Jamisla, parabéns. Isso aqui é um plano médio. Pessoal, preste atenção. Plano médio é quando você tem um personagem, no caso uma pessoa, que ela está sendo gravada da cintura para cima, certo? Veja que aqui, ó, o enquadramento está bem no final da cabeça dela e no começo aqui do peito, né? Então esse aqui é o que a gente vai chamar de plano médio. Compreenderam, pessoal? Respondam aí para mim no chat se estão compreendendo, certo? Vão respondendo no chat. Na sequência, nós temos aqui essa cena clássica do filme O Iluminado, do Stanley Kubrick. É um filme de 1980. Percebam, gente, que aí ó, tem só o rosto do cara que está enquadrado, né, aqui dentro da cena, como se ele estivesse aqui no meio de uma porta. Tem muita expressividade. Ó, veja que esse plano é usado quando você quer mostrar as expressões faciais da pessoa. Por exemplo, aqui ele está muito raivoso, né? Olha só a cara de raiva, né? Essa coisa, esse esforço que ele está fazendo. E a pergunta é, que plano é este daí? Que plano é este? Vamos ver quem acerta. Jamisla e Pedro, parece com um plano detalhe, realmente, parece com um plano detalhe, só que não é. Porque o plano detalhe geralmente é um detalhe específico, ou seja, geralmente é uma coisa. Aqui está o rosto dele todinho. Isso aqui é um close-up ou primeiro plano. Esse aqui é um primeiro plano. Por quê? Porque você tem só o rosto dele, tá? O plano detalhe é só uma coisa, né? É geralmente uma coisa, não é uma pessoa, tá? Então, quando você tem só o rosto da pessoa, primeiro plano, tudo bem? Primeiro plano. Big close, isso aí, Pedro. Exato. Galera, participem. Vamos lá, todo mundo. Agora, observem essa daqui. Essa cena de Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa, né? Esse diretor fantástico que eu sou fã, filme japonês de 1954. A pergunta é, que plano é este daqui? Que plano é este daqui? Esse aqui tá fácil, tá bem fácil. E aí, tô olhando aqui para vocês. Podem dizer, e aí, que plano é esse dali? Que tem aquelas pessoas, aquilo ali vai ser um plano... Atenção, atenção, que plano é aquele? Esse é um plano conjunto. Alguém marcou? Ah, o Pedro ia... Perfeito, Jamisla. Plano conjunto. Gente, observem que diferentemente aqui do... Ó, vamos olhar aqui de novo aquele que vocês confundiram. Nesse daqui você tem duas pessoas. Aí você pensa, é um plano conjunto. Não. Veja que essas duas pessoas, elas são bem pequenininhas em relação a todo o enquadramento. Então, se fossem várias pessoas cobrindo, por exemplo, a estrada e o céu, seria um plano conjunto. Já aqui,
vocês observem que há mais pessoas do que outros elementos. Então, por exemplo, o céu está aqui e o mato. Só que, por exemplo, tem mais pessoas do que outros aspectos, inclusive assim, os aspectos físicos, né, do local da cena. Então isso aqui é um plano conjunto, porque você tem várias pessoas que estão sendo focadas, tá? Plano. Pessoal, preste atenção, muita atenção. Este plano aqui é o que a gente pode chamar de um um ângulo baixo, ou um ângulo chamado de contre-plongé. Veja que a câmera está mais baixa em relação aos personagens, tá? Então esse aqui é um ângulo, já entrando para o próximo assunto, tá? É um plano conjunto, mas o ângulo aqui é um ângulo baixo. Muita atenção. Próximo. Nós vemos aqui essa cena de A Pequena Miss Sunshine, filme da Valerie Faris e do Jonathan Dayton, de 2016, filme estadunidense. Tá bem fácil, a pergunta é: que tipo de plano é este daqui? Veja que você não tem o rosto todo da menina, né? Então esse aí vai ser o quê? Plano detalhe. Perfeito. Plano detalhe, ó. Veja que aqui é uma coisa, né? Os óculos. Os óculos aqui estão em detalhe aí, tá, gente? Não é o rosto todo. Lembre que o plano detalhe é um plano, né, que refere-se o quê? A um objeto, alguma coisa. Então não é o rosto todo da menina, é só o detalhe dos óculos dela. Muito importante, por exemplo, vocês usarem o plano detalhe, se vocês no documentário de vocês forem fazer, por exemplo, uma entrevista com a pessoa, por exemplo, se vocês forem fazer entrevista com uma costureira, né, com um artesão, por exemplo, aí vocês vão botar a câmera focando bem nos elementos, né, que fazem parte do trabalho, né, desta pessoa, tudo bem? Por fim, nós temos assim: após assistir ao vídeo e ler as informações, responda: qual a importância de se utilizar diversos tipos de planos em uma produção audiovisual? Bom, é esperado que vocês tivessem dito assim, né? Que, mais ou menos, os diversos planos usados em cenas, né, deixam a produção mais, como é que eu posso dizer? Mais envolvente, mais envolvente, mais criativa, mostra que os planos estão alinhados com a ideia que se quer passar. Por exemplo, só um exemplo aqui para vocês, ó. Por que aqui foi usado um primeiro plano? Para enfatizar o rosto dele. Era uma cena que era preciso dar um olhar, focar bem aqui no rosto dele, na expressividade do rosto. Por que aqui foi usado, por exemplo, um plano médio? Para mostrar tanto o rosto dele, mas também o comportamento aqui no corpo dele, né? Esse plano aqui, esse plano geral, para mostrar como eles estão sozinhos no meio do nada. Então, por exemplo, se botasse eles dois aqui no plano médio, como esse daqui, não ia rolar a ideia, né? Porque não ia dar... por exemplo, se esses dois personagens aqui tivessem sido gravados nesse momento no plano médio, a gente não ia ter essa ideia de que eles estavam sozinhos, né? Essa coisa da vastidão toda e tal. Então é o seguinte, com a ideia que se quer se passar, né? Enfim, tem várias razões. Então usar os versos planos para também, como é que eu posso dizer, para dinamizar, né? Digamos assim, deixando o filme mais dinâmico, né? Então é isso daí. Essa aqui foi a primeira atividade. Tudo bem? Na sequência, nós tivemos essa atividade sobre os tipos de ângulos e câmera subjetiva e subjetiva, né? E essa atividade deveria ser respondida após você ter lido as informações lá no Google Sala de Aula. Então, eu perguntava seu nome, e você vai colocar o seu nome para contar a atividade. Vamos agora para a próxima pergunta. Olha só. Galera, a primeira cena que nós vamos ver, né? Não estamos mais falando de plano, mas de ângulo, ou seja, de onde a câmera está posicionada, de onde está sendo gravado, né? E aqui nós temos assim, ângulos. Sabendo que, além dos planos, há diferentes tipos de ângulos a partir dos quais se pode filmar algo, observe as imagens abaixo e em seguida escolha qual ângulo está sendo utilizado na cena. Para começar, gente, nós temos aqui uma cena do famosíssimo, do filme fantástico, espetacular Bastardos Inglórios, do Quentin Tarantino, né? É um filme estadunidense de 2009. Aqui nós temos o Brad Pitt, né? Aí deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Gente, esse filme Bastardos Inglórios trata-se desse grupo de pessoas, esses bastardos aqui no caso os dois,
que eles caçavam nazistas. Nessa cena, eles capturam um nazista, certo? Uma pessoa que era nazista, e eles estão para matar esse cara, né? Então, tipo assim, é como se eles estão olhando, observem que eles estão olhando bem para a câmera. E essa câmera aqui é uma câmera que a gente vai chamar de subjetiva, porque essa câmera ela está como se fosse substituindo o olhar da pessoa. Ele está deitado no chão, eles estão aqui com um punhal, pronto a arrancar a careca da cabeça dele, né? Arrancar a cabeça, né? Eles dão esse tratamento lá para os nazistas, né? E então e você tem aqui um ângulo em que a câmera está bem baixa, filmando eles bem de cima. A pergunta é, na cena do filme Bastardos Inglórios de Tarantino, que está acima, qual ângulo é usado? Respondam todas e todos vocês aí no chat. Que ângulo é aquele? Normal, alto ou plongé, baixo ou contra plongé, frontal, lateral ou traseiro? Que ângulo é este daqui? E está na cara que este é um ângulo baixo. Exatamente, né? Um ângulo baixo, né? O contra-plongé, né? Que dá justamente essa ideia de mostrar de que as pessoas que estão sendo gravadas, elas estão em posição de destaque, né? De poder. Então, por exemplo, vocês podem usar de repente um ângulo baixo, né? Filmando a pessoa assim, por exemplo, de baixo para cima, né? Para mostrar um momento de poder, né? Não a entrevista toda, não a fala toda, lógico, né? É sempre nessa ideia de poder. Então, esse aqui é um ângulo baixo, o contra-plongé. Perfeito. Próxima, galera. Nós temos aqui uma cena do filme Close Up, do Abbas Kiarostami. É um filme iraniano de 1990. A pergunta é, neste filme aqui, qual ângulo é usado? Qual ângulo é usado? Vamos ver as respostas de vocês. Jamisla, muito atenta, foi a primeira a acertar. Isso aqui é um ângulo lateral. Perfeito, Jamisla. Veja que a câmera está de lado. Isso aqui é um ângulo lateral. Eles estão passando de moto, né? E aí a câmera está bem aqui do lado. Não é uma frontal, né? Não é uma contra-plongé, não é de cima, não. É um ângulo lateral. Lembrem-se de que naquele filme sobre o alfaiate, teve algumas cenas que foram gravadas com um ângulo lateral, né? Ele falando assim, olhando para frente, né? A câmerazinha lá parada, filmando ele de lado. Próximo. Nesse filme Corra, do Jordan Peele, vocês vejam, gente, que o ângulo está do pescoço para cima, né? O rosto dele, vejam que não é bem um plano detalhe, mais uma vez, não vou misturar, não é plano detalhe, porque plano detalhe é coisa, mas aqui você tem o quê? Um primeiro plano, né? Primeiro plano, que tem só o rosto do cara, só que a pergunta é, que ângulo é este daí? Que ângulo é este? É um ângulo normal. Daqui a pouco a gente vai perceber a diferença do frontal, tá, gente? Ó, tá. A câmera tá de frente. Tá de frente, beleza. Só que quando você tem aqui, ó, só o enquadramento do rosto, né, do personagem, aqui nesse plano, você tem aqui um ângulo normal. Esse aqui é um ângulo normal. Nessa cena do Grande Hotel Budapeste, aí sim, olha só. Esse aqui você tem um ângulo o quê? Nessa cena do Hotel Budapeste. Aí sim, nós temos um ângulo frontal, né? Tá aqui, ó, ângulo frontal. Aqui sim, ó, porque você tem... Não é um ângulo normal, porque se fosse normal seria só o enquadramento do rosto dele. Mas o nome do hotel, do filme, é Hotel Budapeste, né? Então você tem aqui o personagem, né, que é um funcionário do hotel. Ele está sendo filmado aqui no plano médio, plano, né? E um ângulo frontal, né? Porque a câmera está bem de frente para ele, mostrando aqui, por exemplo, as chaves aqui dos quartos do hotel onde ele trabalha, tá certo? Então isso daqui é um ângulo frontal. Esse daqui é um ângulo normal. O ângulo normal, gente, é mais no rosto da pessoa, de frente, né? De frente mesmo, mas mais o rosto. Nessa cena maravilhosa desse filme aqui fantástico chamado Um Sonho de Liberdade, do Frank Darabont,
filme estadunidense de 1994. Perceba que a câmera ela está distante, né? Ela está lá de cima. Então a minha pergunta é, que ângulo é este daqui? Que ângulo é este dali? É um ângulo alto. Perfeito. Ângulo alto ou plongé, né? Aqui ele recebendo a chuva, como se sentindo o abraço de Deus, né? Geralmente para representar essa ideia de algo divino, né? Algo lá de cima, né? Que está além, a câmera está bem alta mesmo, então esse aqui é um ângulo alto. Agora eu pergunto aqui para vocês, galera. E naquela cena lá do clipe que vocês vão assistir, aliás, que vocês vão estudar para a prova, aquela cena lá do filme do Thiago York, que ângulo é aquele? Vamos dar uma olhadinha, aqui. Deixa eu colocar aqui. A gente percebeu que é um plano geral, né? Só que agora a gente vai perceber qual é o ângulo, né? O ângulo da câmera. Olhem aí. Vou colocar aí para vocês verem. Pronto, aqui você tem um plano geral, mas qual é o ângulo? Quem sabe? Esse aqui é um ângulo. Vamos ver quem respondeu corretamente. Ninguém respondeu ainda. Esse ângulo aqui, galera. A câmera está onde? Está de frente? Está de lado? Está por cima? Está por baixo? Ela está o quê? É um ângulo traseiro. Gente, esse aqui é um ângulo traseiro, porque a câmera está por trás deles. Certo? Não está de frente. Eu não sei se estão percebendo, mas aqui eles estão de mãos dadas, olhando o nascer do dia. Então, esse aqui é um ângulo traseiro. Compreenderam? Compreenderam? Vamos lá, certo? Vamos continuar aqui, tá certo? Espero que quem tiver alguma dúvida, né, pode perguntar aí, que a gente agora vai voltar, então, lá para a atividade sobre os ângulos. E muita atenção, né, para todo mundo mandar bem, né, na nossa avaliação. Vamos lá. Depois que você respondeu a essa atividade, nós tínhamos duas questões subjetivas aqui. A prova de vocês vai ter bastante questões subjetivas, pessoal, porque o objetivo é fazer com que vocês pensem, né? Vocês meditem assim um pouquinho, claro, ninguém cole, né? Porque é bem fácil só marcar, né? Então, olha só. Gente, aqui, ó. Strong Island, o filme do Jens Ford, dos Estados Unidos, 1917. Observem aqui essa imagem, né? A minha pergunta é a seguinte. Após analisar a imagem acima de uma cena do filme Strong Island, de Jens Ford, é possível afirmar que, gente, essa imagem aqui se trata de uma câmera objetiva ou se trata de uma câmera objetiva? Câmera objetiva ou uma câmera subjetiva? Olhem aí as opções e me respondam. Aqui você tem uma câmera subjetiva ou uma câmera objetiva? Vamos ver se alguém respondeu. Perfeito, galera. Gabriel explicou bem. É como se substituísse a visão dele. Perfeito, Vitor. Ó, se trata de uma câmera subjetiva, pois Jens Ford, né, o diretor, manipula em cima de uma mesa fotografias de família em que aparece seu irmão assassinado, né? Na verdade, o Jens, né, o personagem. Aqui é como se a câmera assumisse a posição da cabeça e os olhos do personagem vendo a fotografia. Então, é o mesmo caso, gente, daquela cena lá de Bastardos Inglórios. Porque naquela cena lá de Bastardos Inglórios, a câmera estava como se fosse subjetiva, né? A gente estava na posição da pessoa que estava ali, né, sendo deitada no chão, né, naquela cena. Já nessa daqui, ó, esse ângulo, ó, tá falando de ângulo, esse ângulo lateral, né, em primeiro plano, ângulo lateral, e que tipo de câmera é essa daqui? Câmera objetiva ou câmera subjetiva? Responda para mim. Jamisla acertou de novo, Jamisla. É isso daí. Câmera objetiva. Pois Jens Ford é filmado numa ligação telefônica em que se questiona por que o assassino de seu irmão não foi a julgamento.
Nesse caso, a câmera assume a posição de alguém que vê o personagem em ação. É isso daí. É uma câmera objetiva que geralmente é que nós usamos, né, na maioria dos filmes que nós fazemos. E agora, para terminar a nossa aula, vamos praticar um pouquinho com o filme que vocês vão estudar para fazer a avaliação. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas cenas, do jeito que vai aparecer na prova, para vocês irem me dizendo algumas informações. Gente, aqui, responda para mim. Que plano é este daqui? Que plano é este? Responda para mim. Vamos ver quem lembra. Opa, agora sim vai aparecer, gente. Olha só, olha só. Olha aí. Que plano é este daí? O plano. Plano. O quê? Geral, médio. Plano. Não ângulo. Peraí. Preste atenção. Plano geral. Isso. Plano geral, né? Aham, porque você tem a cena toda. A pergunta é agora qual ângulo? Agora sim, qual é o ângulo? E aí? Qual vai ser o ângulo? Agora sim, ângulo traseiro. Exatamente, né? Tá. Câmera objetiva ou subjetiva? Câmera objetiva ou subjetiva? Isso, câmera objetiva. Vocês estão demais. Olha aí, que coisa boa. Câmera objetiva. É isso aí, meu amigo Arusa. Muito bem. Vamos aqui botar outras cenas aqui, galera. Agora responda aqui pra mim, ó. Olha essa imagem que eu vou pausar aqui. Que plano é este daqui, gente? Que plano é este daqui? Plano americano, plano geral, plano médio, close-up, né? O primeiro plano, plano detalhe. Qual vai ser esse daí? E o plano vai ser primeiro plano, né? Primeiro plano. E o ângulo? Primeiro plano, porque está mostrando o rosto dele apenas, né? Tá. Mas qual é o ângulo? O ângulo é o quê? Frontal, lateral, normal, alto ou baixo? Qual vai ser? Isso, plano normal. Não é frontal porque a gente não tem o corpo todo dele, né, galera? Então esse aqui é um plano normal. Tá, deixa eu procurar outro aqui pra gente treinar um pouquinho. Opa, essa cena aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Galera, e essa cena aqui, ó? Essa cena. Que plano é este daí? Que plano é este? Então, observem. Plano geral, plano detalhe, plano normal, plano médio, plano americano. Perfeito, Jamisla. Olha, gente, ó, Jamisla tá afiada. Boa. Plano detalhe. Perfeito, Jamisla. Veja que nessa cena, a ideia aqui é mostrar os pés do menininho amarrado, né? Aqui no ângulo frontal, né? Aqui é um ângulo frontal, porque você tem de frente, né? Está de frente pro corpo, né? Para os pés do menino. Ângulo frontal. Isso, Vitor, exatamente, porque foca os pés e os pés dele estão amarrados. Perfeito. Isso aqui, claro, é uma câmera objetiva, né? Não é uma câmera subjetiva, não é uma pessoa, nós, digamos assim, olhando, né? Vamos a mais um aqui para terminar. E aqui, ó, por exemplo, essa cena aqui. Qual é o plano? Qual é o plano? Plano americano, plano geral, plano médio, primeiro plano, close-up, plano conjunto, plano detalhe. Qual é o plano aí?
Primeiro plano, isso aí, Vitor, perfeito, primeiro plano. E qual é o ângulo? Vai ser ângulo o que, gente? Ângulo baixo, ângulo alto, ângulo lateral, ângulo normal? Qual vai ser o ângulo? Ângulo lateral, isso daí, perfeito, porque a câmera está de lado, né? Ângulo lateral, muito bem, é isso daí.